É inegável que todo mundo tem um sonho. E quando você tem um sonho, você almeja alcançar isso um dia, pelo menos grande parte das pessoas. Só que, quando você vai trazer para a realidade, você vai entender que esse sonho custa caro, né? Porque normalmente quando as pessoas sonham com, por exemplo, um carro muito de luxo, uma casa absurdamente cara. Então, quando você vai trazer para a realidade, você descobre que esse sonho custa muito caro, custa muito dinheiro. E não é diferente da situação que o Corinthians está fazendo em relação ao Gabigol. Apesar de ter vários sites informando e vários torcedores falando que a venda já está acertada entre Flamengo e Corinthians, a gente precisa colocar no papel, de fato, até onde vai isso? Isso realmente é concretizado ou a gente só pode fazer isso até a página 2? Tem chances grandes e como é que o Corinthians se sustenta em relação a isso? Porque ontem o presidente Augusto Melo já deu uma entrevista que, né, a gente já precisa observar com outros olhos. Então, é isso o tema de vídeo de hoje. Será que o Gabigol, ele de fato pode se tornar um negócio viável para o Corinthians? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, like no vídeo que estamos chegando a quase 500 inscritos. Bom, obviamente, o fato o boato Gabigol no Corinthians deixou de ser um boato e passou a se tornar realidade quando você tem o próprio presidente Augusto Melo falando, olha, é um sonho do Timão. E o Gabigol, ele faz parte do sentimento corintiano e do jeito corintiano. Ou seja, ele combina com o Corinthians. E o presidente Augusto Melo, antes mesmo de ser empossado, ele já vinha falando isso. O Gabigol tem perfil do Corinthians. Mas aí quando você pega a entrevista, no caso, a posse do presidente atual do Corinthians, você vê e se depara com uma frase que ele fala: olha, pegamos o Corinthians numa situação pior do que imaginamos. Ou seja, o Corinthians está numa situação pior do que imaginamos. E quando ele fala isso, ele entra em vários assuntos específicos, como por exemplo a dívida com a Caixa Econômica Federal. As diversas dívidas que o Corinthians tem batendo na casa do bilhão, sendo inclusive na do estádio, que foi soltada pela gestão anterior, que, olha, o acordo já está encaminhado com a Caixa. E talvez não seja bem assim. O Corinthians ofereceu uma proposta para a Caixa Econômica Federal para poder sanar a sua dívida do estádio. Por quê? Porque o Corinthians não tem dinheiro e aparentemente não está pagando há muito tempo, então os juros estão correndo. Só que nenhuma das partes senta para se negociar. Então o Corinthians ele ofereceu uma proposta para a Caixa, onde ele assumiria parte da dívida dos credores e abateria, né, do dinheiro que entraria do patrocínio iria direto para a Caixa. Então, por exemplo, o Corinthians ele tem um patrocínio com a Apvida. Ao invés do Corinthians receber esse valor, iria direto para a Caixa Econômica Federal. E aí seria um acordo entre as duas partes. Só que é uma proposta que não está aprovada. Ela ainda está em análise. Só que foi dada uma ênfase da gestão anterior que isso já estava encaminhado. E aparentemente não é assim. Fora todas as outras dívidas que o Corinthians tem, a gente vê que o Corinthians está com dificuldades financeiras. Apesar de lotar estádio, apesar da renda com o público ser relativamente alta, o Corinthians tem uma dívida enorme, como eu falei, batendo na casa do bilhão. E você vê que tem o clube com uma situação financeira como essa, apresentando dívidas com atletas, inclusive com o Rojas, Matias Rojas, acionando, correndo o risco de acionar a FIFA porque o Corinthians deve uma parcela para ele, aparentemente direitos de imagem, e ele pode inclusive ser negociado. Então, assim, você vê essa situação do Corinthians com dificuldades financeiras e você assumir uma dívida trazendo um jogador mais caro, ou um dos mais caros do país. Porque a situação do Gabigol é a seguinte: o Gabigol financeiramente, para tirar ele do Flamengo, 700 milhões de reais. Isso no Brasil, porque fora do Brasil ele custa 33 milhões de euros. Ou seja, para negociações internacionais seria 33 milhões de euros. Para o Brasil seria 700 milhões de euros. E qual que é a situação real do Gabigol no Flamengo? A situação não é tão boa assim, tá? Óbvio, vem dirigente a público, vem o Marcos Braz tentando desmentir, né, falando que conta com o jogador, mas a situação do ambiente do Gabigol ali com o elenco do Flamengo e com a diretoria principalmente do Flamengo não é boa. E você já vê isso, ele falando isso publicamente em podcast,
no final do ano passado, falando que, olha, tá chateado porque o Tite deixa ele na reserva, não usa ele como titular, já tem a situação da Copa do Mundo, então, publicamente, Gabigol, ele afirma que a situação entre ele e o Tite não é boa, e ele não está sendo utilizado. E isso contrapõe com as críticas que a torcida já faz em relação ao Gabigol, por causa da sua forma física, porque ele tá perdendo muito gol, ele não faz gol há muito tempo, então 2023 foi um ano para esquecer do Gabriel Barbosa. E aí já junta isso com a situação que ele quer renovar com o Flamengo, mas ele impôs uma condição pro Flamengo, olha, eu só renovo por 2 milhões de reais, ou seja, o dobro que ele ganha. E um jogador que aparentemente não teve e estava em declínio, tá? Ou seja, a curva dele estava em declínio. E ele pede um aumento salarial para 2 milhões ao invés de tentar reduzir, ao invés de tentar mostrar que, olha, eu tenho condições aqui de jogar de titular, mas olha, vou manter aqui e eu quero renovar com o Flamengo. Ele impôs essas condições. E aí você vê que o Flamengo deu uma pausa em relação à sua negociação. E aí surge o Corinthians para poder falar, olha, ele combina com o nosso estilo aqui. Só que aí, como eu falei, você tem um presidente que acabou de ser empossado que fala a situação é pior do que imaginávamos. Ou seja, a dívida do Corinthians é ainda maior. E você tem a situação para tirar o Gabigol do Flamengo por 700 milhões, sendo que o Corinthians está devendo. Quais são as chances disso acontecer? Obviamente, como eu disse no início do vídeo, sonhar custa caro. Só que tem a outra frase, sonhar não custa nada. A frase que eu prefiro seguir é a primeira. Sonhar custa, e custa muito. Então, mesmo se o Gabigol vier pro Corinthians, a situação do Corinthians ter atraso salarial logo no primeiro, no segundo mês, é grande. E aí você vai ver um Gabigol que já tem uma personalidade que se incomoda com certas situações, e olha que ele só se incomoda com a parte técnica. Porque no Flamengo não há atraso de salário. No Corinthians haverá atraso de salário. Então, como é que a gente pode esperar do comportamento do jogador que, quando ele não tá bem tecnicamente, ou ele não se sente confortável, quando ele não tem uma relação com a comissão técnica, que no caso é agora, ele já aparenta estar em queda, pelo menos nesse período, imagine tendo o acréscimo de uma falta de salário. Então a gente já pode esperar que a personalidade do Gabigol já vai mostrar uma grande irritação, tanto no campo quanto fora. E aí a gente precisa ver como é que lida com isso. A minha opinião é que o Corinthians não irá sustentar isso por muito tempo. Então, ou bate o martelo e fala, olha, isso foi só um sonho de verão, ou tenta algo impossível, mas a gente vê que a situação não se sustenta por muito tempo. Porque se conseguir trazer o Gabigol, tudo mostra que o Corinthians não terá condições de mantê-lo. E aí nós teremos uma bomba relógio para conseguir administrar. Porque, como eu falei, a personalidade do Gabigol não permite uma situação de acordos, digamos assim. Ou tá ou não tá. O Gabigol não é meio termo, ou ele é 8 ou 80. Vamos ver como é que o Corinthians vai sair da sua situação. Não esqueça, like no vídeo, se inscreva no canal, beijos e abraços e até o próximo vídeo.